Se você se lembra, acho que foi na nossa célula do mês de maio, uma das nossas células do mês de maio, nós compartilhamos uma mensagem aqui sobre propósito, para que nós somos chamados, sobre nós descobrimos o porquê que nós estamos nessa terra. E uma das missões que o nosso próprio Senhor Jesus fez enquanto esteve aqui na terra foi servir. Por mais que existam dons, existam talentos, existam tarefas ao qual Deus deixou na nossa mão, como nós compartilhamos ainda agora no início da célula a respeito de liderança de célula, sobre de ir atrás de vidas, encontro com Deus, aconselhar pessoas, como Deus tem usado você para a misericórdia nisso. Mas tudo isso nos leva à questão de servir. Se a gente for parar para pensar, por que as profissões existem? Para servir pessoas. Por quê? Todos os tipos de profissão que nós temos no mundo, principalmente aqui eu faço, só existem porque existem pessoas. Porque se o ser humano não existisse, as profissões não existiriam. Não apenas para a questão de mercado de trabalho, de pessoas que seriam empregadas, mas também pela questão de pessoas que a gente atende. Então, independente de o que a gente faça, tanto no meio secular, profissões, quanto a missão da obra de Deus, a missão é servir. A gente já tira aí pelos primeiros versículos do Isaías 61. O Espírito do Senhor me ungiu para que possamos pregar boas novas aos mansos, restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos, apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a consolar todos os tristes, ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chame árvores de justiça ou carvalhos de justiça, plantação do Senhor para que ele seja glorificado. E edificarão lugares antigamente assolados, e restaurarão os diantes destruídos, e renovarão as cidades assoladas e destruídas de geração em geração. Aqui está falando de para que o Senhor nos ungiu. Mas se você perceber, nós estamos aqui para servir pessoas. Que tipo de pessoas? Já diz aqui nos versículos. Pessoas tristes, pessoas presas, pessoas que às vezes estão se sentindo sem cuidado. Então a nossa missão nesse mundo é servir. Por isso que muitas vezes, como nós compartilhamos numas células atrás, na outra mensagem que nós compartilhamos sobre o chamado, a gente fica naquela desinquietude. Caramba, para que eu estou aqui? Existe também o seu lado de você ficar triste, você pensar, caramba, o que eu estou fazendo aqui? Será que eu sou inútil? Existe aquela preocupação que você tem, mas existe a preocupação que Deus coloca no seu coração. Por isso que eu compartilhei no início da célula sobre orarmos para que seja a vontade de Deus. Por quê? Ele vai confirmar no seu coração. E ele vai desinquietar o seu coração, que é um dos modos também que ele confirma. Tem um cantor muito conhecido, Chris Duran, que ele por muitos anos foi cantor secular, e Deus, por misericórdia, o trouxe para a presença dele. Já deve estar o que? Eu não vou lembrar, mas eu sei que é entre 10 e 20 anos que ele já está na presença de Jesus. E ele, na maioria dos shows que ele fazia, ele sentia uma desinquietação no coração dele que ele não entendia. Ele olhava aqueles milhares de fãs, era palcos mesmo assim, shows lotados, não só no Brasil, mas fora também. E ele ficava olhando aquelas pessoas que estavam ali admirando ele, que curtiam o trabalho dele, mas ele ficava pensando, eu preciso dar alguma coisa para essas pessoas. Deus já estava desinquietando ele antes de ele vir para Cristo. Daí ele se converteu através de um acidente de carro que ele teve, que Deus poupou a vida dele.
E ele, acho que foi dentro, acho que num quarto de hotel, se eu não me engano, que ele teve uma experiência com Deus, que ele se converteu. Daí, Deus transformou a vida dele. E hoje, Deus mostrou para ele o que ele tinha que dar para as pessoas. Creio eu que a maioria desses lugares onde ele cantou no meio secular, Deus já deve ter levado ele de volta a ministrar a palavra. E hoje ele pode dar para as pessoas isso que ele percebia que eles sentiam falta. O que é? Jesus. Então é dessa forma que Deus faz. Ele desinquieta o nosso coração, uma das formas para nos mostrar não apenas no que temos que servir, mas que nós temos que servir a Ele. Você falando aí de carvalho de justiça. Deus ele nos coloca também nessa terra para sermos exemplos. É uma das formas da gente servir também com o nosso exemplo. Pastor Vanderlei ele costuma falar sobre isso. Sempre nós ouvimos falar isso na verdade, que nós temos que olhar para Cristo, por causa que o mundo nós estamos meio com falta de referências. E muitas vezes as referências que nós temos às vezes são falhos, não são perfeitos. Amanhã é dia dos pais. Graças a Deus nós temos pais, mas muitas vezes nossos pais não são perfeitos. Às vezes eles erram, às vezes eles fazem coisas que vão nos chatear. Mas graças a Deus que nós temos referências. Mas nós temos que olhar para Cristo. Mas aí o pastor Vanderlei nos fez lembrar que nós temos que olhar para Cristo sim, mas nós também temos que olhar para o homem. Em que sentido? Existem várias passagens na Bíblia onde Jesus nos fala o que nós somos. E uma simples está em Mateus, que nós somos sal da terra e luz do mundo. Nós temos que olhar para Cristo, sim, porque Ele é o exemplo maior. Mas se Deus deixou exemplos aqui na Bíblia, se você pegar os 4 evangelhos, você vai ver vários simbolismos que Jesus usa para simbolizar o que é que nós somos. Significa que nós temos que ser referência. Então nós também temos que olhar para o homem. Por mais que ele seja falho, mas significa que nós temos que ser referências. Nós temos que ser o espelho de Cristo aqui na terra, para que através disso nós possamos ver pessoas virem para Jesus. Essa semana foi engraçado. Foi quinta-feira. 2 irmãos, 2 passageiros que eram evangélicos me pararam. Desculpa perguntar, você é cristão? Pela misericórdia de Cristo, sim. Um deles lá, eu percebi isso em você. Aí o segundo passageiro, nós batemos um papo, ele até me deu o WhatsApp dele, quisesse mandar mensagem para ele. A gente batendo um papo falando sobre isso, sobre maneiras de que nós temos que levar o evangelho. E ele me falando, olha Thiago, eu não tenho medo não, eu falo do evangelho de Jesus mesmo. Lógico que eu uso a sabedoria. E uma das coisas que eu citei para ele, um dos modos, é o testemunho, o silêncio. Vai haver momentos em que você vai poder falar. Um exemplo que eu gosto de utilizar muito, uma conversa. Nós estamos batendo um papo sobre futebol e de repente o cara começa a falar sobre o time do Santos. O que vai te lembrar? Ser de Santos porque eu sou santo. Você já, opa, já entra na Bíblia, se aos pouquinhos vai entrando. Outra questão. Eu sou da Gaviões da Fiel. Fiel. Deus é fiel. Você já vai entrando. Ou seja, você vê que numa conversa vai chegar uma determinada hora que, com todo respeito, sem falar de religião, você já vai jogar Jesus. O pastor Silas Malafaia fala uma coisa que é verdade. As maiores ministrações que Jesus fez foi para uma única pessoa. Você pode perceber. Nicodemos, quando ele foi falar com Nicodemos, a mulher samaritana, a maioria das pessoas que ele curou, que geralmente era uma pessoa só, o cego de Jericó, o rapaz lá que tinha a mão mirrada, o rapaz que estava há 38 anos sem andar. As maiores ministrações que ele fez foi para uma pessoa só.
Então nós temos que usar dessas sabedorias. Eu comentava com o rapaz na quinta-feira. Mas juntando tudo isso, o nosso propósito aqui é servir. Servir, usar de maneira correta para que nós possamos ganhar as pessoas, mas ser exemplo. Porque do que adianta nós ganharmos as pessoas, sermos servos, mas não sermos o exemplo. Verdade. Acho que vai muito do exemplo também, né? Acho que pelo exemplo que você dá, pelo caráter que você tem, eu acho que isso já é um grande ganho que você tem na vida e através disso você consegue trazer as pessoas para Cristo, né? Atrair as pessoas pelo seu jeito de se comportar, pelo seu jeito de ser, eu acho que pelo caráter, eu acho que isso já é um grande ganho que nós temos na vida e isso já é algo que aproxima as pessoas de Cristo também, né? Que vê o seu jeito, vê como você é, e a pessoa enxerga algo diferente de você. Por mais que você não esteja falando nada, mas seu jeito de se comportar, seu jeito de tratar as pessoas ali, as pessoas já veem que você tem algo diferente ali que chama a atenção dela. Exatamente. Então é isso que fica no nosso coração. Que nós sempre temos o desejo, não só o dever, porque servir é um dever. A prova é o exército, todos os anos, quem acho que é faltando 6 meses para 18 anos que tem que se alistar. Faz anos que eu me alistei, eu não lembro. Uhum. Acho que é faltando 6 meses para 18 anos. Você tem que ir lá, mesmo que você não seja convocado, mas você tem que ir lá se alistar para poder servir a sua pátria pelo menos um ano. É um dever nosso servir, mas também tem que ser um prazer e uma missão nossa servir. Independente de como a gente vá fazer. Através do trabalho, através do ministério, da sua própria vida, você como cidadão de bem, que você sempre tenha esse desejo no coração e tenha esse prazer de servir. Para que no dia em que ou Jesus vier buscar a igreja, ou infelizmente chegar a nossa hora, as pessoas possam se lembrar de você como uma pessoa que fez a diferença, que fez o bem e que você possa ser bem lembrado por onde passar. Isso. Acho que isso é uma das coisas mais importantes da vida. Eu acho que é a questão de você ser lembrado, né? Eu acho que não tem coisa melhor na vida do que você sempre ser bem quisto e bem visto pelas pessoas, né? Independente do lugar onde você passe. Eu acho que sempre deixar aquela marca na vida das pessoas, eu acho que é algo muito valioso. Acho que já é um grande ganho que a gente tem na vida, né? De passar pela terra e deixar pelo menos um lado bom que a gente tem, ajudar as pessoas. Eu acho que isso já, ser lembrado assim, acho que já é um dever de missão cumprida, né? Você vir à terra e deixar uma marca assim de um cara de bom caráter, de bom exemplo. Então acho que isso já é um grande ganho que a gente tem na vida. Isso aí. Vamos orar então?